Olha eu aqui de volta, vim mostrar para vocês a minha coleção Anne Frank. E isso aqui, gente, ó, é só o começo. Muito mais aqui na frente. Vem comigo. Há exatamente 20 anos que a minha professora de língua portuguesa pediu que eu lesse uma página do diário da Anne que constava no livro didático, falando sobre a guerra, né? Especificamente essa passagem do diário de Anne Frank, que é esse diário que eu tenho aqui em mãos, falava sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. E neste vídeo eu quero apresentar um pouquinho sobre essa personalidade histórica que particularmente é a minha predileta, Anne Frank. Anne Frank foi uma garota, uma adolescente comum, vivendo um período histórico insólito, terrível, e ela precisou, juntamente com a família, se esconder durante a ocupação nazista na Holanda. Isso em 1942. A Anne Frank, essa adolescente que ficou mundialmente conhecida, ela registrou em seu diário suas emoções, seus sentimentos, tudo aquilo que a inquietava, todos os seus sonhos, a esperança de que a guerra acabasse e, enfim, ela pudesse voltar para casa e para sua realidade e conseguir viver de alguma forma, né, como um adolescente normal. A Anne Frank simboliza para mim coragem, força, resiliência diante das dificuldades, diante das intempéries da vida. E é um livro que muito me marcou durante a adolescência, né, ali o comecinho da adolescência. Em 2006, eu procurei esse livro na biblioteca pública aqui da minha cidade. Eu comecei a lê-lo e desde então sempre pesquisei sobre a Anne Frank, como vocês vão ver aqui no meu acervo pessoal, porque de fato a Anne, ela toca no sagrado em mim que é muito bonito e muito poderoso. Uma garota que com o poder da palavra deixou um legado aí para a posteridade e depois de 80 anos ainda toca milhares de jovens ao redor do mundo. Isso é muito forte. Isso é muito potente e eu fico muito feliz de ser porta-voz também da Anne Frank, ser de alguma forma um agente de transformação diante de um mundo tão preconceituoso, tão intolerante. Trazer esse livro, trazer o meu acervo é uma forma de preservar a história da Anne Frank, assim como de todos aqueles que morreram durante a Segunda Guerra Mundial por causa das leis antissemitas de Hitler. E como a gente precisa falar desse diário ainda hoje, né? Muitos professores, colegas, pedagogos, amigos me perguntam se não é muito cedo falar da Anne Frank para as crianças. Aí eu sempre falo, né? Depende da abordagem. E por que há um medo real de apresentar a verdade para as crianças? Já que a gente tem tão cedo contato com diversos contos de fadas que retratam de forma muito explícita a crueldade. Porque eu acredito que a pior maldade, a pior perversidade que há é a gente esconder de uma criança que o mal existe. E abordando a Anne Frank fica muito claro que as crianças elas entendem perfeitamente o que foi que aconteceu, por que aconteceu, e aí entra a nossa ação pedagógica, né? A gente precisa saber conduzir a história, o conteúdo, para que as crianças se inteirem e fiquem a par de tudo isso que a humanidade produziu de ruim. Então é muito... chega a ser ignorante, né? A gente achar que escondendo o mal a gente está preservando as nossas crianças. Então, eu sempre me volto a mim mesmo e digo, eu preciso continuar apresentando essa personalidade histórica para as crianças. Não só porque elas se comovem com a história, né? Que isso já é uma semente de bondade. Se a criança ela tem contato com uma obra e ela se identifica como uma jovem, como a Anne Frank, que passou por diversas adversidades por causa do preconceito, então a gente pode criar, desenvolver uma outra geração mais consciente, mais afetuosa, amorosa, entendida de que
somos todos complexos e somos todos diversos, cada um dentro da sua possibilidade de existir, de ser, de produzir história. Agora eu quero mostrar para vocês um pouco do meu acervo Anne Frank, a minha coleção, e eu quero começar pelas edições que eu tenho do Diário da Anne. O primeiro diário que eu quero mostrar para vocês é este, que eu acredito que é o mais bonito aqui do Brasil. É um diário que imita a estampa do diário original da Anne. É um livro que saiu pela editora Record. E aí eu tenho algumas edições aqui. Eu tenho essa, que é o diário que a minha professora visitou a casa da Anne Frank, o museu, lá em Amsterdã, e trouxe para mim. Ela disse que não tinha a versão em português, ela trouxe em espanhol. E eu fiquei muito feliz quando ela disse que estava lá, né, em Amsterdã, e eu falei, você precisa conhecer o museu da Anne Frank. Aí ela foi e trouxe para mim o diário. Tem também esse livro aqui, que é o Querida Kitty. Bem, o Querida Kitty, gente, é o diário da Anne. A Anne, ela pensava no diário para publicar. Chegou um dado momento na história dela que ela escutou uma transmissão em rádio, falando que depois da guerra recolheriam cartas, diários que falassem sobre a ocupação nazista, a resistência desse grupo diante das atrocidades. Então ela viu ali no trabalho dela, né, no diário, um possível livro. Então ela começou a revisar todo o material que ela já tinha para a publicação. Então ela mudou nomes, colocou pseudônimo, e aí ela não conseguiu concluir, né, toda essa revisão, porque eles foram descobertos antes. E tudo que ela conseguiu revisar virou essa edição aqui, Querida Kitty, com só uma parte do diário falando sobre a guerra. Então muita coisa aqui foi retirada, foi editada, há várias versões, e essa aqui é uma delas. Essa que eu mostrei no início, essa daqui, contém tudo que ela escreveu, né? Tudo que o pai dela tinha tirado na primeira edição do diário, e ele que fez essa edição, então teve vários recortes, porque ela citava de forma não muito amigável sobre algumas pessoas que conviviam com eles ali no esconderijo. Então o pai dela fez nesse primeiro momento um recorte, que é justamente esse aqui, que saiu nos anos 80. Então aqui é uma edição que o pai dela fez, né? A gente dá para perceber, ó, muita coisa foi tirada, né? E essa edição é como a Anne Frank gostaria de fato que o diário tivesse saído. Só que é só uma parte, como eu falei, eles foram descobertos antes. Essa daqui também, do mesmo modo que essa edição, é como a Anne gostaria que o diário fosse publicado, né? É um pedaço do trabalho dela de revisora ali, de editora também, que ela foi tirando passagens que ela não queria mais, melhorando o texto, enfim. Então esses diários aqui, esses dois, é um pouquinho sobre a forma, a Anne Frank dando forma a todo o material que ela já tinha, né, e que infelizmente ela não conseguiu concluir, porque foram descobertos. Muito triste. E agora eu quero mostrar para vocês as edições para crianças. Temos aqui a história da Anne Frank, inclusive tem várias perguntinhas no final sobre a família, sobre a Anne. É muito legal esse livro, vai abordando de forma lúdica, de forma criativa. As crianças amam. E é uma forma muito bacana de introduzir as crianças ao universo da Anne Frank. O mundo de Anne Frank, gente, esse livro aqui tem um final muito forte, porque é de conhecimento de todos que a Anne morreu no campo de concentração, né? E aí ele termina assim, olha que coisa forte. No entanto, as vidas de Margot, que é a irmã mais velha da Anne, e Anne ficaram cada vez mais sombrias, como muitos prisioneiros. Margot adoeceu.
ficou muito doente. E Anne também. Contraíram tifoide, uma doença infecciosa transmitida por piolhos. Tinham febre e calor um dia, enquanto tremiam de frio no outro. Tentavam se levantar, mas se sentiam tontas por causa da dor de cabeça. Tentavam encontrar algo para comer ou beber, mas mesmo quando encontravam alguma coisa, o estômago não aguentava. Tentavam manter uma a outra de pé. Tentavam encorajar uma a outra, consolar. Mas estavam cada vez mais fracas. Olhavam uma para a outra, mas será que ainda se reconheciam? Anne encostou o corpo magro e cansado contra o de Margot para aquecê-la, mas ela estava tão gelada. Anne queria pensar em coisas bonitas. No castanheiro atrás do anexo, que é o lugar onde ela se escondeu, né? Ela chamava esse lugar de anexo secreto. Inclusive, quando o diário saiu pela primeira vez, saiu como o anexo secreto, como título. Na torta de morango da mamãe, no papai contando uma linda história, mas ela não conseguia mais, não sentia mais fome, tristeza ou solidão. Ela foi dormir, um sono muito, muito profundo, como Margot. E assim acaba esse livro. Gente, eu fico de fato muito arrepiado, porque a irmã dela morre primeiro, né? E eu fico pensando assim, poxa, ela viu a irmã morta. Então o espírito da Anne quebrou naquele momento, né? Eu acho que ela não vislumbrou ali nenhuma possibilidade real de lutar pela própria vida. Que a irmã havia falecido e ela nem sabia se o pai estava vivo, se a mãe estava viva, e sabemos que o pai foi o único sobrevivente. Temos aqui também esse livro da coleção Gente Pequena, Grandes Sonhos, Anne Frank. Gente, esse livro é a coisa mais linda, muito lindo mesmo, sabe? Assim, para os bem pequenos. As ilustrações e o texto, ele é todo rimado. Olha só, Anne foi uma menina judia que nasceu em uma cidade alemã. Era feliz como qualquer outra menina, vivendo com seus pais e sua irmã. E aí vai contando pra gente a história da Anne. Quando completou 13 anos, seus pais lhe deram um diário. Naquele dia, Anne descobriu o prazer do escrever solitário. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Essa edição, ela é simplesmente linda. Essa HQ não para quieta na biblioteca da escola, porque os meus alunos são fascinados nela. Meus alunos do 5º ano. O Diário de Anne Frank, que é de Ari Folman e David Polonsky. Gente, essa HQ ganhou prêmio, e não à toa. Eles conseguiram traduzir de forma poética o Diário da Anne. Trouxeram imagens que retratam mesmo o interior da Anne Frank. É algo surreal. Surreal de bonito. Em alguns momentos eles trazem mesmo as passagens tal e qual como constam no diário. É muito lindo. Tem um traço que remete às HQs ali dos anos 40. Olha só, para retratar todas as emoções que ela sentia no esconderijo, eles fizeram assim. Incrível, né? E tem outro desenho, outra ilustração que eu gosto muito, quando ela fala: querida Kitty, espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém. E espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. E aí a gente vê aqui a silhueta dessa amiga da Anne, né, a Kitty. Temos aqui também Anne Frank, um livro para crianças. Gente, as ilustrações desse livro dá vontade de emoldurar. É sério, olha só que lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito mesmo, retratando, falando sobre a trajetória da Anne, ela preocupada, recolhendo as coisas para se esconder. Gente, a passagem da Anne falando sobre como ela estava se preparando psicologicamente,
se preparando fisicamente para ir para o esconderijo, que até então ela nem sabia onde era, só soube quando chegou lá, com o pai e a mãe, porque a irmã foi na frente com a Mip Diz, né, a secretária que ajudou a esconder a família. É incrível, é muito sensível e forte, comovente, não tem como não se comover. Ela coloca várias roupas sobrepostas, uma sobre a outra, para ela levar o máximo possível, porque ela não podia andar com malas na rua até o esconderijo. E assim, é coisa de louco, né? Coisa de louco mesmo. Ela deixando para trás a gata, inclusive está até aqui sendo retratada, a gatinha, que ela não podia levar a gata para o esconderijo, deixando tudo para trás, né? A casa, seus pertences, a cama, seu conforto. É muito, muito triste. Inclusive tem essa imagem aqui, que é a imagem da capa, a Anne com suas amigas, e aqui dá para a gente ver que elas usavam uma estrela de identificação, porque todo judeu deveria usar essa estrela de Davi. Agora eu quero mostrar para vocês esses livros que falam sobre o diário de forma mais aprofundada, de forma mais minuciosa. Esse primeiro livro aqui é Para Além do Diário de Anne Frank, que aborda justamente a vida de cada um dos integrantes que se esconderam, a vida dos ajudantes que auxiliaram muito esse grupo, porque não era só a família da Anne, tinha uma outra família que a Anne chama de Van Damme nos diários, e um amigo dentista. Então, esse grupo seleto, né, de pessoas que ajudaram a família, eles estavam colocando a própria vida em risco, né? E quando tudo isso foi descoberto, eles quase morreram, gente. Então é muito bonito também perceber que eles conseguiram de alguma forma manter esse diário intacto, porque os nazistas poderiam ter pego, lido e levado, e a gente não ia ter conhecimento de nada disso. Iam querer apagar a história de alguma forma, como tentaram, né? E tem muita gente que nega até hoje que esse período histórico existiu, sendo que há documentos à torta e à direita. Então é muito bonito a gente ver o poder da amizade em um período tão difícil. Tem uma minissérie chamada Pequena Luz, salvo engano, acho que é Pequena Luz, eu assisti, que vai falar sobre a história de vida da Mip Diz, que é a secretária que ajudou a família da Anne Frank e essas outras famílias. Aí eu fiquei sabendo que ela também ajudou outras pessoas. Inclusive tem um livro aqui que são memórias da Mip Diz, que já eu mostro para vocês, que vai falar desse período mais pessoal dessa grande heroína, né? Que ela também colocou a vida dela em risco para ajudar a família, e ela não titubeou em nenhum momento. No momento que o pai da Anne precisou de ajuda e pediu, ela disse, eu ajudo. E aí a gente vê as verdadeiras amizades num período tenebroso, né, que foi esse durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui, que ano passado eu comprei, eu ainda não li, é o único livro aqui que eu não li, que é Eu Quero Continuar Vivendo Depois da Morte. Essa frase que dá título ao livro é uma frase escrita pela Anne Frank, uma frase assim poderosíssima, né? Esse livro eu ainda não li, vou ler, mas também fala sobre o diário e como ele ficou famoso, né? Temos aqui a biografia da Anne Frank, falando só tudo sobre a vida da menina desde o momento que ela nasceu até o fim de sua vida, trazendo curiosidades sobre o temperamento dela, da família, como eles se comportavam em sociedade, enfim. Neste livro, Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, a gente vai entrar em contato com relatos de mulheres que sobreviveram ao Holocausto e encontraram a Anne nos campos de concentração. Então aqui, gente, é muito emocionante e muito visceral esses depoimentos, né? Parece que a gente está entrando no campo de concentração e tendo contato com essas mulheres ali, ao vivo. Elas vão relatando de forma muito, muito real, muito palpável, tudo que elas viveram. A cada relato, elas vão contextualizando como foi que tudo começou, como foi que elas foram levadas. E aí, em um dado momento, a gente
ver a Anne dentro do mesmo cenário. E a gente vai construindo esses últimos meses da nossa personalidade aqui. Gente, este livro aqui, Anne Frank, A História do Diário que Comoveu o Mundo, da Francine Prose, de todos esses que eu apresentei aqui sobre o diário, é o meu predileto. Por quê? Porque ela vai contar não só sobre o diário, mas a importância que a Anne Frank tem dentro da sala de aula, para a nova geração. A gente tem aqui a Bíblia de Frank, né? Que só traz tudo sobre Anne. Cartas da família com outros parentes, falando do que eles estavam vivendo ali na Holanda. Tem todas as versões do diário da Anne, que foram se modificando ao longo dos anos. É um livro assim que é fundamental para entender e ter acesso a tudo, todo o material, cartas, documentos, enfim, é a Bíblia da Anne. A história da família de Anne Frank, que é contando várias gerações da família até chegar na Anne, e gente, é muito bonito. Tem histórias assim belíssimas da família dela. Tanta coisa linda, romântica e várias outras dificuldades que essa família foi encontrando ao longo dos anos. Realmente um livro muito bonito e vai compor ali nosso entendimento em relação à família. E, gente, tem esse aqui do Theo Coster, Os Colegas de Anne Frank, o reencontro do sobrevivente do Liceu Judaico, que reúne vários relatos dos colegas de classe da Anne. O Theo Coster foi colega da Anne Frank, inclusive ela cita o Theo no começo do diário. E é engraçada a maneira como ela o chama no diário. Dá depois uma olhadinha lá, quem tiver aí com seu diário. Lá eu acho que ele é chamado de Maurice Coster. Ele é designer, fabricante de brinquedos, inventor do jogo cara a cara, viu? Olha só. E temos aqui, recordando Anne Frank, da querida e incrível Mip Diz, que foi secretária do Otto Frank, pai da Anne, que ajudou a família, que por ajudá-los a se esconder. Gente, esse fato, esse depoimento é de uma força, uma coragem. E por último, eu quero falar desses dois livros mais didáticos para pesquisa sobre a Anne Frank. Eu comprei, quero muito trabalhar com os meus alunos. Tudo sobre a Anne, trazendo de forma lúdica, interativa, sobre a família da Anne, sobre a guerra. E eu comprei recentemente esse aqui também, Anne Frank. Esse livro, gente, e tem até o selinho da casa, do museu da Anne, um selinho bem aqui, não sei se vai dar para ver. Mas é muito legal, porque também vai trazendo as imagens, e aí eu posso contextualizar para os meus alunos, mostrando, e com a imagem fica mais fácil de visualizar e entender como eles se expuseram, né? A planta da casa, as fotos, é incrível, olha só, dá para mostrar tudo para eles. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui falando sobre a Anne Frank, mostrando toda a minha coleção, eu guardo com tanto carinho e amor. E de fato, o Diário de Anne Frank foi um livro fundamental para a minha constituição humana, e eu espero que vocês, quem não leu, leia, porque a Anne Frank se tornou símbolo para mim de coragem, de força, de resiliência, e ela continua viva não só no meu coração, mas no coração de todos aqueles que teimam em acreditar na bondade humana e que fazem o bem, né, para o seu próximo, para si mesmo. Então eu espero que a mensagem da Anne Frank chegue a todos vocês que estão me acompanhando aqui. Então até a próxima, um beijo no coração de vocês